11. O Antônio Félix pede oração também por sua filha, Alice. Passou mal e foi para o hospital. Coloquem diante de Deus em oração. Marcos capítulo 11, versos de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E seus discípulos ouviram isto. Ó Deus, visita Alice agora neste momento, Senhor. A tua mão tão bondosa e poderosa que se estenda para com ela. E que esta maravilhosa e abençoadora se estenda para nós também, Senhor. Para aqueles que estão acompanhando pela internet, oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nosso Deus é Deus de grandes coisas, amém ou não? Amém. Grandes coisas. Mas nosso Deus também é o Deus das pequenas coisas. Você se lembra de Jonas? Deus levantou um verme, tão pequenininho, para trazer uma grande lição. O próprio sábio Salomão, observando uma formiga, disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mesmo Salomão, no Eclesiastes, fala a respeito de uma pequena mosca que cai num vaso de unguento e apodrece todo aquele perfume caríssimo. O nosso Deus também observa pequenas coisas. E na nossa vida tão agitada, nós sempre estamos muito preocupados com as grandes coisas, os grandes acontecimentos. Aquelas coisas de grandes vultos. Mas há grandes lições nas pequenas coisas. Há um grande poder nas pequenas coisas. Eu estou dizendo isso porque Jesus havia entrado em Jerusalém. E esse foi um grande evento. A cidade parou. As pessoas aclamavam a Jesus como rei. Diziam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas colocavam mantos, palmas no chão. As pessoas celebravam a pessoa de Jesus entrando naquele jumentinho e sendo aclamado. Sem dúvida, a imprensa da época, se fosse o caso, estaria cobrindo isso ao vivo. Fotos. Todos cobrindo a entrada daquele nazareno. E olha, não num cavalo imponente, com uma comitiva de frente, nada disso. Muito simples, mas grande resultado, um grande evento. Mas a partir deste grande evento, dá-se um evento pequeno. Um evento quase imperceptível, que nos ensina muito a respeito de uma história de fome, de folhas e de frutos. Esse texto, para mim, ele é preciosíssimo. E ele já me serviu várias vezes de meditação e de ensino para a minha vida. Esse texto, em primeiro lugar, destacando 3 questões. A primeira é a que diz que esse texto é um texto intrigante. É um texto que me deixa, e talvez deixe você também muito pensativo. Porque no verso 12, nos diz que Jesus, no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Isso significa que, depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus e os 12, no mínimo, Jesus com os 12, foram até Betânia, um vilarejo muito próximo de Jerusalém. E Jesus tinha esse hábito de ir a Betânia, porque naquele vilarejo moravam Marta, Maria e Lázaro. Era uma família, segundo a Bíblia diz, que era muito amada de Jesus. Jesus tinha um relacionamento muito próximo, de intimidade
com aquela família. Assim como nos 12, ou com os 12, Jesus tinha relacionamento, mas com 3, Pedro, Tiago e João, esse relacionamento era muito mais próximo. Assim como ele tinha um relacionamento muito próximo com essa família de Betânia. E eles tinham uma marca da hospitalidade, do carinho. Nós lemos Lucas e vemos Marta preocupada, porque em receber bem Jesus. Então eles faziam banquetes. Eles tinham prazer em receber. E, no entanto, irmãos, vemos Jesus voltar de Betânia no dia seguinte àquela entrada em Jerusalém com fome. Será que eles não serviram nada para Jesus comer? Será que eles não fizeram um café da manhã reforçado? Eram apenas 3 quilômetros de caminhada, e 3 quilômetros de caminhada para nós hoje em dia é muito longe. A gente chega pondo os bofes para fora, como diz o ditado. Mas aquele povo que andava muito a pé, 3 quilômetros era logo ali, é rapidinho, eu estou aí, já já eu chego. Uma outra coisa que me deixa intrigado nesse texto é que, movido por fome, Jesus viu no caminho uma árvore, uma figueira que tinha folhas. E foi Jesus àquela figueira em busca de frutos. E Jesus chega lá e vai olhar no meio entre as folhas e ele não encontra nada, Marcos diz, senão folhas. Não havia frutos. Agora, pensa comigo, Jesus sabe de tudo. Será que Jesus se dá o trabalho de parar, dizer aos discípulos, espera aí, gente, eu estou morrendo de fome, deixa eu ver ali, aquela figueira ali, um figozinho agora vai bem. E ele corre lá, ele não sabia que não tinha fruto? E se sabia, por que a caminhada em vão? Por quê? Uma outra coisa que me deixa intrigado nesse texto é que no final do versículo 13, Marcos diz que não era tempo de figos. É muito complicado, quer dizer, além de tudo, Jesus não sabia que não tinha fruto e mais. Jesus sabia que não era tempo de figos. Os discípulos sabiam que não era tempo de figos. Marcos, autor desse evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, sabia que não era tempo de figos. Me lembro uma vez, uma irmã daqui da igreja me pediu uma determinada fruta. Giló, não era giló, era uma outra, esqueci agora. Uma fruta lá do Nordeste. Não era pitomba, não, era outra. Mas, enfim. E aí eu fui lá no mercado de São José, no Recife, atrás da tal fruta. Aí chego lá e digo assim, tem essa fruta? Aí eles falaram, não tem, não é tempo dela. Então, na época que eu ia de férias a Recife, não era a época daquela fruta. Cheguei aqui e disse, irmã, infelizmente não tinha, porque não era tempo. Isso me deixa intrigado nesse texto. Mas, em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que não só esse texto é um texto intrigante, mas ele também é um texto pedagógico. Há uma pedagogia nesse fato aqui. Eu diria até muito maior do que a pedagogia, o que podemos aprender na entrada triunfal, no grande evento. Há muito ensino nessa pequena história. E eu digo isso por quê? Porque quando nós lemos o versículo 20, eles passaram pela manhã, já era no outro dia, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. Quer dizer, quando Jesus diz, nunca mais haja fruto em ti, acontece nada. É como se a gente fosse atrás de uma fruta lá e dizer, aqui a arvorezinha fraquinha, hein? Tem nada aqui. Mas o que Jesus disse era muito mais. Nunca mais haja fruto em ti. E o verso 21 diz que Pedro, lembrando-lhe,
Disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E o indicativo de algo aqui que nos ensina é exatamente a pergunta de Pedro. Ele chama Jesus de mestre porque ele é aluno, ele é discípulo, ele é aprendiz. Ele está aprendendo com Jesus. Ele quer aprender. E Pedro tinha todos os defeitos. Mas Pedro era um ávido aluno de Jesus. Ele não conseguia reter tudo. Ele não conseguia praticar tudo. Parece umas pessoas que eu conheço, estou olhando para elas. Parece um pastor que vocês conhecem, está olhando para ele. Nós somos assim. Mas nós temos desejo de aprender. Nós queremos agradar nosso Senhor. Nós queremos agradar o nosso mestre, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Porque quem aprende de Jesus, que é manso e humilde de coração, tem um bônus. Encontra descanso para a sua alma. Jesus ensinou isso. Então Jesus responde a Pedro e por extensão aos demais que com ele estavam. Verso 22, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Essa parece uma lição codificada. Ela não é muito clara. Jesus pode dizer, sobre a maldição da figueira, é que é o seguinte. Não, Jesus não explica. Ele só diz, tenha fé em Deus, porque Jesus vai ensinar sobre o valor que há em um discípulo dele perseverar e frutificar em oração. Ele diz no verso 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, ou seja, tenha fé em Deus, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Via de regra, eu evito declarações polêmicas e extremas. Eu já entrei em muita enrascada por falar coisas sendo extremistas sem necessidade. Eu já entrei em muitas enrascadas por tentar ser taxativo em questões que não eram padrão, que não se aplicam a todas as pessoas. Quando você diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu devo ter cuidado com esse versículo. Porque ele não é um versículo padrão. Há pessoas que vão partir para o céu e os seus familiares não terão se convertido, porque isso depende da fé de cada familiar. O que Deus vai fazer é mostrar-se a eles, usar pessoas, usar circunstâncias, e nós oramos pela conversão dos nossos familiares, pedindo a Deus que coloque pessoas, que use circunstâncias para ministrar ao coração dele. Mas se ele vai se converter ou não, só Deus sabe. Mas depende da decisão deles. Os irmãos entendem o cuidado com certas declarações que são taxativas, extremistas, e a gente tenta padronizar isso e colocar para todo mundo. Fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas Paulo passou fome. Ele diz isso. Segundo aos Coríntios 11. Fome. Mas ele não foi desamparado. Deus estava com ele. Mas Jesus não tem problema nenhum. Quando Jesus dá uma declaração extrema, pode confiar. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, qual é o seu monte? Qual é o monte na sua vida? Porque a gente sempre pensa no monte. O que Jesus quer dizer aqui é, existem coisas na sua vida que são grandes montes. Irmã Rita que o diga, hein, irmã? Que monte, hein, irmã Rita? A irmã enfrentou aí nos últimos anos. Mas pela fé, a irmã venceu. O monte saiu do lugar.
O monte foi lançado nas profundezas do mar. Se no seu coração você não duvidar, por isso, verso 24, vos digo que todas as coisas que pedides orando, crede receber e tê-las eis. Então, esse episódio da figueira é primeiro um episódio intrigante, mas também é um episódio que nos ensina, que usa uma pedagogia para nos incentivar quanto à fé e à oração, quando falarmos com Deus, abrirmos a nossa boca, como Jesus abriu a boca para falar à figueira, abrimos a boca para falar com Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Porque tem gente que ora meio, não sei, será? Eu vou orar porque o pastor falou, mas será que vai acontecer? Vai nada. Não vai mesmo. Mas se for com fé e não duvidando, e chegar nesse patamar, é preciso comer muito arroz e feijão espiritual. É muita Bíblia. É muita para a gente ter força para dizer, eu não duvido. Mas há uma outra lição aqui, que é a lição quanto à nação de Israel. Porque a figueira é um símbolo de Israel. E Jesus está também se referindo a essa nação, que conquanto tivesse folhas, não tinha fruto. Era uma nação infrutífera diante de Deus. O que eram as folhas de Israel? Irmãos, os privilégios que Israel teve ao longo da sua história. Os feitos de Deus que Israel testemunhou com seus próprios olhos. Os profetas, você já pensou, a gente está aqui no Brasil e de repente entra ali em cadeia nacional, vai falar agora o profeta Daniel, vai falar agora o profeta Ezequiel, vai falar agora Moisés, um pronunciamento do excelentíssimo senhor profeta Amós. Você já pensou que privilégio? Mar que se abre. Inimigos muito mais poderosos que são derrotados. A lei que foi dada. Tantos privilégios para nos dias de Jesus não ter fruto. Esse texto é um texto também pedagógico e é intrigante. Mas esse texto também, para terminar, é um texto desafiador. Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira por ela não ter fruto. E há um ensino espiritual para mim e para você nesse texto. É que Jesus quer que nós demos fruto. Porque Jesus está com fome. Nosso Deus tem fome de frutos. O nosso tempo é um tempo de poucos frutos. É do povo de Deus. Lidando com o povo de Deus, eu tenho essa sensação, eu não sei, os meus colegas aqui, acredito que sim. Raramente a gente vê fruto. Fruto. Fruto mesmo. Fruto que enche a barriga de Jesus. Fruto que tira a fome de Jesus. A gente não está falando só de dar o dízimo. A gente está falando de expressões de perdão. A gente não está falando só de contribuir no chá missionário para que aquelas igrejas no sul do país tenham um afago, um abraço da nossa igreja nesse tempo de tanta dificuldade. Mas é fruto de renúncia. Renúncia do eu, renúncia do ego. Sabe, gente que dá os passos para trás pelo nome de Jesus. Poucos frutos. Poucos frutos. E você vê crentes agirem, se portarem como ovelhas. Porque ovelha não é arrogante, não é orgulhosa. Ovelha é humilde. Ovelha é ovelha. Por isso que se diz
que Isaías fala que Jesus foi conduzido ao matadouro como uma ovelha. Ovelha é mansa. Essas coisas a gente vê pouco fruto. Olha o povo de Deus de uma maneira geral, porque tem salvos em Cristo em tudo que é lugar. Nós vemos poucos frutos. Nossa era é uma era de poucos frutos. Tem muita folha. Tem folha demais. Tem Bíblia de tudo que é jeito. Tem hinos de tudo que é jeito. Tem igrejas superlotadas. Tem muitas folhas. Pregadores televisivos, internéticos. Tem pregador de tudo que é jeito. Hoje eu não quero ver esse pastor Ebenezer aí, não. Fraquinho. Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui, sim. Esse aqui é bom. Aí vai lá ouvir o camarada. Muita folha. Pouco fruto. Mas Jesus continua com fome. Mas, pastor, o senhor está interpretando mal o texto. Porque Marcos disse que não era tempo de figos. Mas Jesus quer fruto todo o tempo. Veja bem, não era tempo de figos, e ainda assim Jesus foi na figueira. Sim, vivemos um tempo de frutos raros, talvez de frutos miudinhos, pequenininhos, embora frutos. Mas ainda assim, Jesus está vindo a mim e a você e procura por entre as folhas da religiosidade, do ministério, do pastorado, da teologia, dos anos de crente, dos muitos talentos, dos muitos dons. Jesus vem a nós nessa noite procurando frutos. Indo além da aparência. Porque o que se diz é que uma figueira com folhas certamente tinha frutos. Figueira sem fruto não tem folha. Então aquela figueira estava fazendo uma propaganda. Ei, vem aqui que eu tenho fruto. E muitas vezes nós, irmãos, somos só propaganda. Falta fruto. Mas eu já dei muito fruto. Mas Jesus quer fruto hoje ainda. Ele tem fome. Ele tem fome. E nós devemos dar fruto em tempo e fora de tempo. Por isso oramos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Porque há um desespero lá, e eles têm razão, somos humanos. Você não faz ideia dos resultados. Depois que a água baixar, a gente vai ver o estrago verdadeiro. Eles estão falando dos cemitérios, com aquela água toda. E outras mazelas que surgirão depois que a água baixar. Os problemas emocionais, os problemas mentais, as famílias vivendo situação de luto, gente que perdeu o emprego, o estrago naquele estado. E aí eu já vi crentes dizendo, mas eles estão sofrendo isso porque o governador é isso. Jesus está esperando frutos, não só folhas. Eu quero lá saber, nós temos que ter misericórdia. Não é isso que Deus diz? Misericórdia quero, e não sacrifício, folhas. De folha eu estou cheio. Eu quero fruto. Que é nessa hora que o cristão age diferente. Não é nessa hora? Não concordo com práticas que são contra a palavra de Deus e que Deus abomina. Mas por trás daquelas práticas existe um ser humano. E que eu devo orar para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele se volte para Jesus. Quando eu vejo uma pessoa usando drogas na rua, você é um miserável, vem roubar a gente, tem que matar,
Eu quero fruto, meu Deus do céu. Deus diria, eu quero fruto, eu do céu. Eu quero fruto. Eu estou com fome. Por isso esse texto é um texto desafiador. Ele desafia nossa fé. Ele desafia nossa capacidade de ouvir o que Jesus tem para ensinar, aprender e praticar. Eu não vou falar mais nada que você já entendeu. Amém ou não? Amém. Precisa mais desenhar nada, você entendeu. Vamos ficar em pé?